desastrosa coletiva do Lula, organizada pelo seu novo marqueteiro, né, novo ministro da SECOM, o Sidônio Palmeira. O Lula enfileirou uma série de mentiras e uma imprensa passiva, não perguntou o que deveria perguntar, uma imprensa que não quer mais saber de desconfiar, de mostrar contradições, de apontar mentiras. Então, vou pegar aqui alguns trechos antes de passar para o Consta, para a Ana. Ele diz o seguinte: não existiu rombo fiscal no nosso governo. Se não fossem as enchentes no Rio Grande do Sul, teríamos feito superávit pela primeira vez em muitas décadas. Então, vamos lá, o Brasil teve em 2024 um déficit de 11 bilhões de reais, mas esse déficit foi perdoado pelo patético arcabouço fiscal. Os gastos com o socorro ao Rio Grande do Sul, com crises climáticas e tal, 30 bilhões de reais, não entraram no cálculo. Então não tem essa historinha de se não fossem os gastos, não entrou no cálculo, né? E o Lula, que mais que ele falou, meu Deus? E teríamos superávit fiscal, Consta, pela primeira vez em muitas décadas. Mas peraí, 2022... Faz quantas décadas já se passaram desde 2022, Consta, que teve superávit? Pois é. No último ano do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, né, entregou a casa em ordem, entregou superávit fiscal em que pese uma pandemia, né? Mas o que esperar do maior mitomaníaco bajulador de tiranos do planeta, que é o Lula? Ele só sabe mentir, ele inventa os números. Agora, o recado foi dado, né? Não tem nenhum compromisso com a questão fiscal e não venham cobrar isso dele. Os tucaninhos que se fazem de arrependidos de ter feito L, não venham com esse papinho. Ele chama o mercado de dinossauro voraz. Ele acha que não existe rombo. Aliás, tem uma filhote aí política da Dilma muito bem avaliada para assumir o cargo, né? A função, digamos assim, que eu esqueci o nome dela, se alguém lembrar aí fala, mas Esther, né? É isso? Não lembro. Ela dando... Esther Dweck? Hã? Esther Dweck, ministra de gestão. Ela dando que o rombo não é rombo. A gente até tinha separado esse rombos das estatais. É uma coisa fantástica, é um de um mês perfeito, assim, é uma aluna realmente exemplar. Vamos ver, Rubinha, Franco, vocês conseguem rodar então só o trechinho da Esther Dweck, que eu acho que vale a pena. Não sei se o Franco me avisa aqui no ponto quando estiver posicionado para a gente rodar. Então vamos ver, a Esther Dweck tentando explicar que rombo não foi rombo. Vamos lá. Primeiro, não é rombo. Por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje, o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. O foco com os Correios é que seja uma empresa lucrativa. Se vai ter esse déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. Portanto, não é rombo. Segundo, o Tesouro não vai arcar com isso, a gente já explicou isso, não é um rombo, de novo. É um resultado pelo fato dessas empresas estarem gastando o dinheiro que está em caixa. Bom... Eu passo a bola para vocês falarem, meu Deus do céu. A melhor definição dessa entrevista foi do Carlo Cauti na sexta-feira no Oeste Sem Filtro. Ele disse que um rombo que se sente lucro é um rombo trans. Deixa ele. É isso. Meu Deus. Agora, só para resumir a minha fala sobre essa coletiva de imprensa, só pontuar isso, né? O Lula não faz coletiva de imprensa, ele faz reunião de pauta. E foi muito engraçado o momento em que depois ele deu um pito nos jornalistas ali, entre aspas, né? Dizendo que os seus editores iam reclamar que eles não apertaram o suficiente. Na minha interpretação, Lacombe, isso foi assim: gente, vocês deram bandeira demais. Vocês têm que pelo menos fingir melhor que aqui é uma coletiva de imprensa, que eu sou um presidente sendo cobrado. Pelo amor de Deus! Né? Não faz esse joguinho de comadre que está dando bandeira, todo mundo está percebendo. Foi a minha leitura do pito público que o Lula deu nos seus coleguinhas de redação.
Não, porque ele pôde afirmar, por exemplo, que manter as contas públicas em ordem é uma necessidade e que não haverá irresponsabilidade fiscal. Mas, assim, bom, já houve, está havendo, e nada indica que não vai haver, porque não há mudança de rumo alguma. Ele disse que não vai usar bravatas para conter o preço dos alimentos, mas aí confirmou que vai falar com produtores rurais, com atacadistas, né, mercadistas, ninguém perguntou nada. Ele disse que a eleição está longe, mas 10 dias atrás ele estava afirmando que 2026 já começou, e os jornalistas calados. E ninguém, Ana, perguntou sobre o rombo das estatais, né? Crise no IBGE, militares da Venezuela cruzando a fronteira do Brasil. Ninguém pergunta. Gente, desculpe, eu tenho 37 anos de carreira como jornalista. Eu fico envergonhado. Ana. Mas isso é uma coisa que nós vimos aqui também, né, nos Estados Unidos, durante os últimos 4 anos da administração Biden. Ninguém perguntava nada, e tudo que os americanos ouviam era Biden is sharp, ele está afiado, ele, enfim, é a mesma coisa. Lembram daquela entrevista do Lula para um grupo pequeno de jornalistas que ele disse que ele ia o Sérgio Moro, e o que os jornalistas fizeram? Eles começaram a rir. Então, assim, é lamentável, né, o que nós temos hoje como dito jornalismo, porque não há perguntas incômodas, não há sequer perguntas técnicas, não diria nem incômodas, mas perguntas técnicas para economistas, perguntas técnicas, por exemplo, para a ministra da Saúde, Anísia Trindade, que não é uma médica. Nós vamos aí agora fechar a dengue de janeiro a janeiro, né? Uma dengue eterna, uma dengue que normalmente acontece no verão por causa das chuvas. No Brasil é de janeiro a janeiro. Ninguém fala absolutamente nada. O tal ministro dos Direitos Humanos, que foi afastado por causa de acusações de assédio sexual e de assédio moral também, ninguém pergunta nada, nem as tais feministas da imprensa. Ou seja, é o tal do Pix, né? O Pix está ali, tá bem, tá indo bem. Marcília, é impressionante porque o STF não disfarça e a nova velha imprensa também não disfarça. Então ninguém disfarça, né, que há aí uma aliança fechada. No fim das contas, é uma aliança muito fechada. É uma aliança, eu tenho inclusive chamado essa aliança de consórcio estatal. Eu acho que a gente falou muito de consórcio de mídia, não é? Quando houve a pandemia, talvez seja a hora de chamarmos de consórcio estatal, né? Essa aliança entre STF, ou entre o judiciário, vamos dizer assim, e o governo. E sempre uma aliança justificada na crise democrática. Então, a crise democrática já dura 6 anos e a gente não consegue sair da crise democrática. Bom, se uma crise democrática dura tanto tempo, talvez deva ser o caso de perguntarmos se não dura justamente por conta dessa aliança, e não que essa aliança esteja nos tirando dessa crise. Ou talvez a gente seja um país realmente com crise democrática eterna. E aí, enfim, precisa deixar o país correr assim em paz. Não é possível que os poderes da República acreditem serem capazes de mudar o país inteiro, não é? Eles podem até querer recivilizar o país, mas, claro, essa é apenas uma pauta eleitoreira para o Executivo e uma pauta de manutenção de poder para a Suprema Corte.